Que a palavra de hoje, irmãos, que Deus me dê graça para ministrar o seu coração sobre o poder de um clamor. Diga, o poder de um clamor. E hoje eu quero falar de um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, que é a passagem da cura do cego Bartimeu, o cego de Jericó. E diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 10, 46 a 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada afora. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é a semente, o nosso coração é a terra. Insemina a semente santa nos nossos corações. Faz-nos, Senhor, faz-nos ver, enxergar, além da letra, o teu Espírito, e gera fé na nossa vida. Porque se alguém aqui hoje, nessa noite, que entrou nesse lugar dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre, eu declaro que esse clamor já foi ouvido, que os céus param, o Senhor para ouvir esse clamor, e que ela voltará aqui para dar o testemunho desse milagre, da mesma forma que nós vimos na vida, na família do irmão Jefferson nesta noite. E que seja assim no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Irmãos, todos nós passamos por problemas, por dificuldades na nossa vida. E como cristãos, às vezes a gente ora, mas às vezes a gente clama. O que é o clamor? O clamor, querido, é quando nós nos vemos encurralados por uma situação, não enxergamos saída, os montes nos cercam, atrás vem o inimigo, na frente o mar, e aí você tem que olhar para o céu. Você lembra de Jeremias, capítulo 33, verso 3, que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você lembra do Salmo de Davi, quando ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando a situação aperta e vivemos momentos de dificuldades, nós fazemos não uma oração, nós fazemos um clamor. O que é um clamor? Uma oração intensa, profunda, uma oração que rasga a nossa alma. E a Bíblia diz que toda vez que houve um clamor na terra, houve uma resposta dos céus. Alguém me ouve? Todas as vezes na Bíblia que alguém clamou, houve uma manifestação de Deus. E se você clamar aqui nessa noite, Deus vai se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nas suas finanças, na sua saúde, na vida dos seus filhos, nos seus projetos pessoais, porque tudo que Deus está esperando é um clamor de fé nessa noite. Pastor, em alguns momentos, quando nós precisamos clamar, como podemos clamar com fé? Qual é a base para clamarmos com fé? Eu vou mostrar na palavra de Deus que o clamor, ele pode deter o sol e ele pode parar o rei. O clamor pode deter o sol e pode parar o rei. Diz o evangelista Marcos que Jesus entrou em Jericó
E nessa cidade havia um homem cego, mendigo, à beira do caminho, necessitado, pedindo esmolas. E no Evangelho de Lucas diz que Bartimeu não enxergava, mas ele ouvia bem. Normalmente, quando nos falta um sentido, o outro é mais aguçado. E ele ouve o barulho da multidão, ninguém conta para ele, ele vê o tropel, ele ouve o tropel passando, ele sabe que a cidade está movimentada, e ele pergunta: o que é isso? O que está acontecendo? Lucas 18:36 diz: ele ouviu o barulho e os sons da multidão passando por perto, e percebeu, que coisa, era cego, mas tinha percepção acurada, percebeu que algo estava acontecendo. Então perguntou a alguém o que era. Disseram-lhe, pois, que Jesus o Nazareno estava passando. Bartimeu perguntou: o que está acontecendo? Disseram: olha, Jesus de Nazaré está passando. Eu imagino que ele já tinha ouvido tantas histórias sobre Jesus. Ele tinha ouvido que Jesus curou um paralítico, que Jesus purificou um leproso, que Jesus ressuscitou um morto. E ele falou: Jesus o Nazareno, eu não posso perder essa oportunidade. E a Bíblia diz que ele pôs-se a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem falou para esse cego que ele era filho de Davi? Porque eles falaram Jesus o Nazareno. Hoje a gente usa, e com poder, essa expressão, em nome de Jesus de Nazaré. Comandamos demônios dizendo em nome de Jesus de Nazaré. E os demônios reconhecem, porque eles sabem que quando você fala do Nazareno, está falando de Jesus. Porque Jesus era um nome comum na época. Mas Jesus de Nazaré, uau, era só esse. Mas naquela época, Nazareno era um termo pejorativo. Chamar alguém Jesus de Nazaré, falar: é aquele camarada lá, aquele capial lá daquela cidadezinha que liga nenhum lugar a lugar nenhum. Era assim que diziam. Mas na hora do cego clamar, ele diz: não Jesus de Nazaré, ele diz Jesus filho de Davi, Yeshua bar Davi, Hanene tem compaixão de mim. Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim. Que coisa maravilhosa. Jesus de Nazaré está passando, mas o cego viu o que ninguém conseguiu ver, que ele não era um nazareno capial caminhando por Jericó, mas era o Rei dos Reis passando naquela cidade. Porque quando ele diz Jesus filho de Davi, Davi é o maior rei de Israel. Ele está dizendo, ele é de linhagem real. Se ele é filho de rei, se ele é da linhagem real, ele é rei também. E já vi uma profecia bíblica em Zacarias 9, verso 9, que dizia: eis aí, vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado no jumento, no jumentinho, filho de jumenta, cria de jumenta. E quando ele entra em Jerusalém pela última vez, o povo clama assim: Hosana ao filho de Davi. Eu pergunto, com quem esse povo aprendeu que Jesus era filho de Davi? Com o cego. Até então ninguém usava esse termo. O cego ensinou. Eu sei que muita gente prega e diz assim: Jesus nasceu para ser rei. Não, ele não nasceu para ser rei, ele nasceu rei. É diferente. Quando os magos encontraram com Herodes, eles disseram: onde está o nascido rei dos judeus? Então quem estava passando ali, o cego com a sua percepção entendeu, era um rei. E o que esse rei faz? Com todo o poder que ele tinha, com toda a capacidade que ele tinha, meus irmãos, com toda a sua glória, ele para ouvir o clamor de um cego. Que rei maravilhoso! Nunca houve rei assim, queridos. Eu quero dizer para você nessa noite, que um clamor cheio de fé tem o poder de fazer o Rei dos Reis parar. Se você levantar a sua voz com fé, Ele ouvirá. Se você, pai, decidir clamar pelo seu filho, Deus vai intervir na vida dos seus filhos. Se você decidir clamar pela sua casa,
Deus vai intervir na sua casa. Se você decidir clamar pela sua saúde, Deus vai intervir na sua saúde. Se você clamar por paz, Deus vai intervir nos relacionamentos e vai te dar paz até diante dos seus inimigos. Se você clamar pelas suas finanças, Deus vai intervir e vai te abençoar por causa daquele clamor. Eu fiquei muito feliz hoje, quando terminou o culto. O irmão me procurou e ele falou para mim: pastor, acho que 1 ou 2 semanas atrás ele me ligou e falou: pastor, eu preciso bater uma meta na empresa, eu não estou conseguindo, mas eu queria chamar o senhor para orar lá na empresa. O senhor vai? Eu falei: vou. Fui lá e orei com ele. Eu achei muito lindo, porque ele reuniu uma equipe de 15 pessoas, funcionários que tinha, vendedores e tal, e falou: olha, esse aqui é o meu pastor, a minha vida espiritualmente é guiada por esse homem. E ele veio aqui hoje com um propósito de orar, porque eu creio que o que a gente precisa, a oração tem o poder de fazer. E eu queria que ele desse uma palavra para nós. E eu falei para eles, eu reuni aquela equipe toda, eu falei e disse: olha, no Evangelho está escrito que Jesus foi à beira do mar da Galileia e encontrou Pedro desanimado, a casa hipotecada, ia perder tudo. Aquela noite ele tentou, fez a última tentativa e não pescou nada. Aí Jesus chegou na vida dele, entrou no barco de Pedro, depois falou: vai ao longo, lança a rede ao lado direito. E quando ele puxou a rede, tinha muito peixe. Era o mesmo barco, era o mesmo mar. Os peixes estavam lá, mas não iam na rede dele. Mas a Bíblia diz que foram tantos peixes que ele teve que chamar os barcos vizinhos para ajudar, que o barco dele não ia caber tudo. Eu falei: Deus vai fazer assim, exatamente assim, se alguém crer. Eu achei até que estava no meio de só cristãos, porque eles deram as mãos e oraram com tanto fervor, com tanto fervor. E hoje ele estava me testemunhando, falou: pastor, o senhor saiu, e o que precisava acontecer, aconteceu. Entrou uma pessoa, e essa pessoa fez bater a meta. O poder de um clamor. Quando você clama, Jesus intervém. E a Bíblia diz que da mesma forma que Bartimeu clamou, 1300 anos antes, na mesma geografia, muito próximo dali, a Bíblia diz que Josué comandava um exército de Israel contra os amorreus, e a batalha estava indo bem, e eles estavam ganhando. Só que de repente, o sol estava declinando. Se o sol declinasse, eles não tinham óculos de visão noturna, eles não tinham os recursos bélicos que existem hoje. Então eles teriam que cessar a guerra e voltar no dia seguinte. O inimigo poderia se recompor, poderia ser outra batalha muito difícil. Ele precisava definir naquele dia. E a Bíblia diz que ele, cheio de fé, olha o que Josué fez, capítulo 10, verso 12. Então Josué olhou o sol, e foi isso que ele disse: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. A lua não sobe e o sol não desce. Parou. Parou por causa do clamor de um homem que falou: eu preciso definir essa vitória hoje. Irmão, tem coisas que às vezes chegam na nossa vida, você fala: pastor, tem que ser agora, tem que ser antes da virada do mês, tem que ser essa semana, tem que ser segunda-feira. Se passar, aí o negócio complica. É Josué no vale de Ajalon dizendo: sol, detenha-te. E sabe o que aconteceu? O sol parou. Todos nós sabemos que o sol exerce sua atração gravitacional sobre todos os planetas, assim como sobre a Terra. Então, se o Sol parar, a sua ação gravitacional faz com que a Terra pare de girar. Isso é um impacto muito grande. E Josué 10 diz assim: nunca antes nem depois houve dia como esse, em que o Senhor ouviu a voz de um homem, porque o Senhor lutou por Israel.
E nesse dia, irmãos, o sol não se pôs porque o dia foi longo. Não. Nesse dia, houve um comandante do exército que gritou: sol, detenha-te. Tudo que você precisa fazer às vezes é abrir a sua boca em fé. É abrir a sua boca em fé. Veio congregar conosco aqui um casal com 3 crianças. Eles frequentaram 1 mês, 2 meses, 3 meses. E de repente começaram a faltar culto. E eu senti falta deles. Eu liguei para ele e falei: irmão, estou sentindo sua falta no culto. Eu sei que você acha, às vezes você acha que o pastor não sente falta, mas o pastor sente falta, irmão. Por isso que eu gosto que as pessoas sentem no mesmo lugar, que eu já marco. Fico marcando. Quando muda de lugar me atrapalha, né? E calha que a pessoa que eu chamo, quando eu cito nominal no culto, ela faltou, já viu isso? Já aconteceu isso com muita gente. Então, irmãos, esse rapaz faltava culto porque ele disse: pastor, era assim, começou a haver um revezamento na casa dele. Um filho adoecia, quando esse melhorava, o outro adoecia. Quando esse melhorava, o terceiro adoecia. Quando o terceiro ficava bom, 2... E aí era coisa, era caroço que saía, era resfriado, era alergia, era isso, não sei o quê. Eu falei: irmão, o que você faz? Ele falou: pastor, fala para minha esposa, resolve aí, eu tenho que ir trabalhar. Falei: não, você é autoridade, você tem que levantar a mão igual a Josué e dizer: chega, chega, não vou aceitar mais isso na minha casa, tem que ter o dia do basta. E ele disse que um dia se levantou e falou: chega, não vou mais faltar culto por causa disso. E de lá para cá as filhas ficaram boas, pararam de ficar adoecendo o tempo todo. Tem hora que tudo que você precisa fazer é um clamor. O clamor que fez o sol parar 1300 anos antes de Cristo, agora fez o sol da justiça parar, para ouvir um cego à beira do caminho. Aleluia. Ele parou para ouvir um cego. Você falar: que pobre Bartimeu, pobre cego. Ei, todos nós somos Bartimeus, ou éramos como Bartimeus, pobres, perdidos, pecadores, até que o Senhor estendeu a sua mão para nós, amém? E nos salvou. Mas a Bíblia diz que enquanto ele clamou, a multidão tentou calar. Olha que coisa, Marcos 10, 48. E enquanto Bartimeu clamava, muitos o repreendiam para que se calasse. É sempre assim, a multidão não quer você buscando a Deus. Sempre tem gente se interpondo, sempre tem gente bloqueando, sempre tem gente dizendo: para com esse negócio, para de ir à igreja, para de célula, para de orar, isso não adianta. Sempre tem gente, mas graças a Deus que a Bíblia diz que ele não ouviu o clamor da multidão, os gritos da multidão. Ele se pôs a clamar mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. Oh, irmão, quando você está diante do Rei dos Reis, você nunca deve desperdiçar a oportunidade, porque muitas vezes é a sua única oportunidade que você vai encontrar nele. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Há muita gente à beira do caminho, solitária. A nossa geração é a geração mais conectada do planeta. As pessoas têm redes sociais e elas têm 1000 seguidores, mas às vezes não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para ouvi-la. Depois que ela lê tudo, curte tudo, comenta tudo, ainda vem a solidão, e ela não tem mais nada para ver, não tem mais nada para interagir. Muita gente em depressão, muita gente vivendo síndrome de pânico, muita gente rolando na cama sem conseguir dormir. Ei, você está diante do Rei dos Reis. A sua vida não pode ser baseada por essas circunstâncias. A sua vida tem que ser baseada daquele de quem você está. Por isso eu quero desafiar você hoje a abrir a sua boca e declarar e clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse é o clamor que o Senhor quer ouvir nessa noite, amém? Diga para quem está do seu lado: se você clamar, seu clamor será ouvido. Amém. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia. Segundo, um clamor que pode quebrar a maldição e purificar a impureza. O clamor tem o poder de quebrar a maldição e também de purificar o impuro.
Desde os dias de Josué, a Bíblia diz que Jericó se tornou conhecida como uma cidade amaldiçoada. E como que ela foi amaldiçoada? Josué a amaldiçoou. Diz a palavra de Deus que depois que Josué e seus homens circuncidaram a cidade, carregando a arca da aliança durante 7 dias, e no 7º dia ele disse: gritem, porque o Senhor vos deu essa cidade. E eles gritaram, e a cidade, a invicta Jericó, veio ao chão com as suas imensas, indestrutíveis, intransponíveis muralhas. Veio tudo ao chão. Quando você for a Israel e você passar por Jericó, até hoje os escombros queimados estão soterrados naquele lugar do tempo de Josué, 1300 anos antes de Cristo. E a Bíblia diz que Josué ateou fogo na cidade. Por quê? Porque Jericó fora a primeira cidade a ser conquistada por Israel. Irmão, pega uma revelação agora. A arte da guerra, a atividade da guerra, sempre foi uma atividade lucrativa. Quem ganha a guerra, ganha as riquezas. Você sabe quando um país guerreia com outro e ele ganha a guerra, o outro fica pagando muito tempo, indenizando com recursos naturais, com minas e tal. A atividade de guerra sempre foi lucrativa. E os soldados, a motivação deles para irem para a guerra era o quê? O despojo. Dali eles tiravam ouro, riqueza, enriqueciam e mudavam a vida das suas famílias. Só que quando o exército de Israel foi conquistar Jericó, Deus falou para Josué: essa é a primeira cidade a ser conquistada. Diga assim: tudo que é primeiro pertence ao Senhor. Essa é a primeira cidade. Diga aos homens: não peguem nada, não toquem nada, não levem nada, nem bois, nem jumentos, nem capa, nem ouro, nem prata, porque nada disso vos pertence. E a Bíblia diz que Josué mandou atear fogo em todo, mas teve um soldado chamado Acã, que pegou as primícias, e ele pegou uma capa babilônica, um pouco de ouro e prata, e ninguém viu, ele botou por trás da armadura, e chegou na tenda dele, ele colocou embaixo, cavou um buraco, botou um tapete por cima, e para ele estava tudo resolvido. Mas depois disso, tudo veio à luz, porque o povo teve uma derrota no segundo momento, e Josué queria saber por que da derrota, e Deus falou: olha, derrota porque vocês tocaram onde não deveriam tocar. Daqui para frente, toda vez que vocês guerrearem, os despojos é de vocês, é dos soldados, mas a primeira cidade não, o primeiro é de Deus. Diga comigo: o primeiro é de Deus. Quando você entende esse princípio, irmão, sua vida muda, sua vida transforma. Você pode ficar até tateando, discordando, brigando no seu interior, luta, a alma e o espírito digladiando, buscando razões, argumentos na internet, para você reter as primícias, mas você só vai experimentar uma mudança radical na sua vida financeira no dia que você entender isso. As primícias pertencem ao Senhor, não é algo que eu vou contar, porque elas são do Senhor. E a Bíblia diz então que Josué lançou uma maldição sobre Jericó. Josué capítulo 6, 26 diz: naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com a pedra do seu primogênito lhe porá com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Então Josué amaldiçoou a cidade e falou: ninguém vai reconstruir, ninguém vai reconstruir. Só que passaram anos e anos e anos e anos, centenas de anos. E aí um rei resolveu reconstruir a cidade. Um rei chamado Hiel, com H, Hiel. Ele disse: eu vou reconstruir essa cidade. É uma cidade estratégica. E lá em 1 de Reis 16, 34 diz assim: em seus dias Hiel, o belelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, o que aconteceu? Morreu-lhe Abirão, seu filho primogênito. E quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último filho, o filho mais novo, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. E a profecia se cumpriu, mas a cidade, ele perdeu 2 filhos, o primogênito e o caçula, mas a cidade ficou erguida, e aí pessoas foram morar lá. Mas quem conhecia a história, dizia o seguinte: olha, não vá para Jericó, Jericó é uma cidade amaldiçoada. E acontecia coisas inexplicáveis lá. Pessoas morriam
subitamente, gente nascia com muitas enfermidades. E Jericó carregou essa fama durante muitos anos de cidade maldita. Agora imagine Jesus, o Rei dos Reis. A Bíblia diz assim, faz questão de dizer assim: indo para Jerusalém, entrou em Jericó. Ele entrou no lugar da maldição, mas quando Jesus entra no lugar da maldição, a maldição converte em bênção. A perda vira lucro, aquilo que era contra você se transforma a seu favor. Até os inimigos, andam em paz com você, diz a palavra do Senhor. Então Jesus chegou abençoando, Jesus chega tocando, Jesus chega ministrando, liberando palavra, liberando poder. Por isso eu te digo, não importa o tamanho da maldição na sua vida, em Jesus há poder suficiente para quebrar o poder de qualquer maldição. Essa era uma maldição de muito tempo. Então chegou o dia de Jericó, e hoje chegou a sua noite também, diga aleluia, porque Ele é a fonte de toda a bênção, Ele pode quebrar a maldição. Mas isso não é tudo. O texto diz que quando ele saía de Jericó, olha só, quando ele entrou, a bênção chegou. Quando ele saía, encontra o cego. Na saída da cidade estava o cego. Quem era esse cego? A Bíblia chama Bartimeu. Bartimeu é uma palavra hebraica. A palavra Bar significa filho. Então não era o nome dele. Bartimeu era como ele era conhecido, filho de Timeu. Timeu vem de Timé, uma palavra aramaica que significa impuro e que é repetida muitas vezes no livro de Números e Levítico. Aquele que se tornar Timé, a mulher quando se tornar Timé, impura, deve se purificar 7 vezes, até se apresentar novamente, até se unir ao seu marido, e assim sucessivamente. Então essa palavra se repete muitas vezes. Quando ele diz um homem, Bartimeu, filho de impuro, quem era o pai dele? Ele fez alguma coisa que as pessoas o consideravam como um impuro, e agora nasce Bartimeu, filho do impuro, e as pessoas não querem saber do nome dele, as pessoas falam da sua realidade. Oh irmãos, assim ele era conhecido, um homem pobre, cego, mendigo. Assim o mundo também muitas vezes olha para nós, mas querido, ele era conhecido por meio do seu pai, que era impuro. Mas em Cristo Jesus, não é o seu contexto que te define. Em Cristo Jesus não são suas circunstâncias que definem a sua vida. Não é seu histórico de gerações. Em Cristo Jesus, o que define é a maneira como você vê a Cristo Jesus. E Bartimeu reconheceu Jesus como rei. Quantas pessoas que enxergam, mas nunca tiveram os olhos abertos para o Senhor, não viram o que Bartimeu viu. E aqui está um homem cego, pobre, miserável, cuja cegueira não o impediu de contemplar o Rei dos Reis. Que você hoje nessa noite possa levantar a sua voz e também fazer um clamor e reconhecê-lo como Rei da sua vida, porque quando um clamor é ouvido, a maldição é removida e a impureza é purificada. Não importa o tamanho da maldição, a maldição é removida. E a impureza, pastor, a impureza é purificada. Eu já fiz tantas coisas das quais eu me envergonho, mas tudo isso é purificado na presença do Senhor, amém. De Jericó ele tirou a maldição, e do homem ele limpou a sua impureza. Por último, um clamor tem o poder de derrubar a muralha e curar a cegueira, extirpar a escuridão dos olhos de um homem. E aqui eu já chego no desfecho da história. Olha o que diz o texto, Marcos 10, 49 e 50. Parou Jesus e disse: chamai-o. Irmão, entra na cena comigo. Entra na cena. Jesus entrou em Jericó, uma multidão estava em volta dele. Ele já chega abençoando, estendendo a mão. E agora ele está saindo da cidade, e um cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí diz o verso 49, parou Jesus
Toda vez que alguém clama, Jesus para. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha o que diz o verso 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Isso é uma coisa impressionante. Olha a fé desse homem. Tirou a capa e jogou fora. O que era essa capa? Pensa comigo, Roma controlava todas as cidades naquela época. Roma era um império ganancioso de tributos e tudo que relacionava a dinheiro eles queriam controlar, até mesmo os mendigos. E como nos dias de hoje, naqueles dias havia os falsos mendigos. Há um tempo atrás saiu uma reportagem nos telejornais aqui, locais do Rio de Janeiro, mostrando que tinha no camelódromo, no centro do Rio, um cidadão que tinha um quiosque que ele vendia kit para mendigo. Alguém lembra desse? Ali ele vendia óculos de cego, bengala, mais uma espécie de curativo que as pessoas colocavam na perna, atestado, médicos falsos solicitando remédios, leite especial para criança e todas essas coisas que vocês que moram no Rio, não é, estão acostumados. E o camarada dizia: olha, com isso aqui você consegue tanto por dia, com isso aqui você consegue X e tal. E o repórter foi lá e eu achei interessante que ele conversou com ele, falou: não, mas funciona mesmo, eu não estou enganando a pessoa, estou falando, mas ela está enganando os outros. Ele falou: não, mas aí já é com ela. E naquele tempo acontecia a mesma coisa. Então Roma fazia o seguinte: se você queria pedir esmola, ele tinha que investigar a sua vida, ver que você era um mendigo realmente, não tinha arrimo, não tinha amparo, não tinha condições de trabalhar. E aí ele te dava uma capa. Aquela capa era o seu seguro de vida, uma autorização para você poder pedir esmolas. Senão você não podia pedir. E se você perder a capa, perdeu o ponto, não pode mais pedir esmola. Entendeu? Você agora tem que ir trabalhar. Que não é uma capa que você compra, é uma capa que Roma dá. É diferente. Mas quando alguém chega e diz para esse rapaz aqui: ei, tem bom ânimo, o mestre te chama, diz o texto, levanta-te, ele te chama, diz assim, lançando de si a capa, levantou-se de um salto. Primeira coisa que ele fez, pegou a capa e jogou fora. Quando ele joga a capa fora, ele está dizendo o seguinte: eu vou até Jesus, eu não vou voltar da mesma forma. Eu estou indo cego, eu vou voltar enxergando. Eu estou indo pobre, eu vou voltar próspero. Eu estou indo doente, eu vou voltar curado. Eu não preciso mais dessa capa. Quanta gente, meus irmãos, que se apega a uma capa. Você tem que decidir, você quer um milagre ou você quer a compaixão das pessoas? Você quer ter a condição de trabalhar com as suas próprias mãos ou conseguir várias instituições para você se cadastrar e receber benefício? Muita gente se apega a uma capa. E a vida do homem desde o início é que todas as capas do homem foram impeditivo para o seu relacionamento com Deus. Quando Adão pecou, ele descobriu que ele estava nu e ele tentou fazer uma capa, não deu muito certo. A primeira coleção, outono, verão, que ele lançou, uma tanga para ele e para Eva. O sol riu 40 graus, secou a folha e a nudez apareceu. E quando Deus chega, Deus fala assim: Adão, onde estás? Ele falou: Senhor, ouvi a tua voz, me escondi porque estava nu. Quem te falou que estava nu? E você conhece o desfecho da história. E aí a Bíblia diz que Deus fez para eles túnica. Não mais a obra dele, mas agora a túnica. Porque quando Deus faz a túnica, ele mola de pele de animal. Significa que o animal morreu. Esse animal que morreu, ele verteu sangue. Ele está apontando para a obra da cruz, para o sangue, para a ceia que nós vamos celebrar hoje. Que por aquela ceia, por aquele sacrifício, a nudez do homem estava sendo coberta. Então a capa do homem são os seus atos de justiça. Irmão, você não pode receber nada de Deus enquanto você não abre mão da justiça própria. E a justiça própria são duas reivindicações: eu não merecia ou eu merecia.
Ah, eu não merecia estar passando por isso. Um dia eu estava celebrando um funeral, e era o funeral de uma filha. Eu digo sempre, a ordem natural da vida são os pais sepultarem, os filhos sepultarem os pais. Isso é a ordem natural. Por mais dor e sofrimento, isso é o que nos espera. Quando essa ordem é invertida, é difícil consolar. Imagina uma mãe que perde um filho jovem, adolescente. É difícil, irmãos. Não é fácil. Você tem que ter muita compaixão. E eu estou nesse funeral ministrando, e no final a mãe olhou para mim, segurou no meu braço e falou: pastor, o que Deus fez comigo não é justo. Eu falei: realmente não é. Não é justo, porque se Deus fosse justo, não era só seu filho, seria você, eu e todos que estão aqui. É porque Deus é misericordioso. A justiça própria é você reivindicar. Ah, eu mereço, não estão me reconhecendo. Ou eu não merecia passar por isso. Enquanto a justiça própria impera, não tem bênção, gente. É isso que eu quero que você entenda. O que nós precisamos é favor de Deus na nossa vida. E o favor é resultado de nós lançarmos de nós essa capa e voltarmos para o Senhor. E aí no verso seguinte, o cego está frente a frente com Jesus. Jesus e o cego. Marcos 10, 51 e 52. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O cego respondeu: sim ou não? Sim? Sim ou não? Sim. Ele poderia ter dito assim: Senhor, eu quero uma bengala, eu quero um cão guia, eu quero uma outra capa, eu quero uma boa esmola. Mas o homem era cego, mas não era sem visão. Ele falou: mestre, que eu torne a ver, que eu torne a ver. Então ele não nascera cego, ele se tornara cego, e ele queria agora a visão de volta. Olha o verso 52. Agora eu vou falar, não é para todo mundo. Se for para você, amém. Se não for para você, aguarda só esse minutinho que eu já vou encerrar, que é só para uma pessoa especial que eu vou falar isso aqui. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Tinha uma senhora no encontro chorando, e o pastor fazendo apelo. Eu falei: por que a senhora está chorando? Ele está fazendo apelo, vai lá na frente. Ela falou: eu não posso. Se eu sair da minha religião, vai acontecer uma tragédia com meu filho, vão capotar meu carro, eu vou morrer. Eu falei: que é isso? Não pode ser Deus, Deus não faz isso. Jesus não prende ninguém. Põe o texto para mim aqui novamente. Então Jesus curou o cego. Jesus tinha o direito de falar para ele o seguinte: ó, eu te curei, agora é o seguinte, eu quero te ver aqui todos os domingos, não falta culto, não falta cela, não falta discipulado. O mínimo que você tem que fazer, se você quer ser grato, é me seguir. Não, Jesus curou o cego, e o que ele disse para ele? Vai, a tua fé te salvou. Olha, quando ele liberta o endemoniado gadareno, ele diz: vai para a tua casa. Ele fala assim: eu quero entrar no barco contigo. Ele fala: não, vai para a tua casa. Quando ele ressuscita o filho da viúva de Naim, diz o texto, ele devolveu a sua mãe. Quando ele ressuscita a filha de Jairo, ele diz, ele a entregou à sua família. Jesus nunca disse: olha, eu ressuscitei ela, agora ela tem que vir comigo. Não, ele diz: vai, a tua fé te salvou. Mas o que acontece? Então ele disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. Ele foi. Não, a Bíblia diz: e seguia a Jesus estrada fora. Jesus falou para o homem o seguinte: olha, você está livre, vai. Antes você não conseguia ver o caminho, agora você pode, então vai. Ele falou: Senhor, fui cego a vida toda, agora eu estou diante do caminho. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? A Bíblia diz que ele vai seguir a Jesus estrada fora. Meu Deus do céu. Irmãos, olha só, 1300 anos antes, houve um dia em que alguém gritou. Josué falou: gritem, o Senhor vos entregará essa cidade. E os muros, as muralhas da cidade vieram ao chão. 1300 anos depois, um homem grita:
e as escamas dos seus olhos caem no mesmo lugar. Dessa vez, o que aconteceu? Na primeira vez foi um general que clamou, mas agora é um homem simples, um homem mendigo. Ele gritou e o Senhor o curou das suas cegueiras. 1300 anos antes, a luz do sol brilhava para que os soldados vencessem a guerra, perseguissem os inimigos, pudessem ter visão perfeita. 1300 anos depois, os olhos de Bartimeu se abriram e ele conseguiu ver novamente a luz do sol. É o mesmo milagre, com a diferença de 1300 anos. Eu quero dizer para você algo nessa noite: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem, hoje e eternamente. Ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, ele não mudou. Josué clamou, Deus ouviu o clamor. Bartimeu clamou, Deus ouviu o clamor. E se você clamar hoje, Ele vai ouvir o seu clamor. Aleluia, aleluia. Mesmo ele dizendo vai, ele diz: eu não vou, eu não fico, eu fico, eu vou contigo. E a Bíblia diz: seguiu Jesus. Quer dizer que ele saiu de Jericó, pastor. Ele não ficou mais em Jericó, ele foi embora. Jesus foi para Jerusalém e falou: eu vou contigo. Jesus foi para Betânia e ele falou: eu vou contigo. Semana passada, eu mencionei aqui para os irmãos, não me lembro. Um grupo de irmãos me procurou e disse: pastor, nós queremos te dar um presente. Eu falei: tá bom, mas quem está dando? Não, quem está dando não quer se identificar. Foi mais presente bom? Então não precisa saber o nome. Eles vieram, me deram um voucher, um envelope. E no voucher, no envelope, tinha lá 2 diárias, all inclusive, um hotel, top, top, top. Você vê lá no Instagram. Mas veio e abençoa, tá, irmão? Aí eu estou lá, eu fiquei feliz com o presente. Mas quando eu cheguei lá, e comi a comida, e entrei lá na suíte, e vi tudo que eles ofereciam, eu fiquei mais feliz ainda. E eu falei para minha esposa, eu falei para ela: amor, a gente não pode largar esse Deus por nada na vida. Deus é bom demais. Deus só faz bem para a gente. Deus só faz bem para a gente. Olha como Deus nos abençoa. E ela falou: largar o quê, Ricardo? Não vai largar nada. Eu sou igual a esse Bartimeu. Se você vai, eu falo: não vou, não vou, não vou. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei para ela: Deus não fica devendo nada a ninguém. Se aquele homem tivesse ido, ele teria ido curado e salvo. Mas o fato dele ter continuado seguindo a Jesus, eu creio que ele teve bênção sobre bênção, graça sobre graça, favor sobre favor na sua vida. E esse mesmo Jesus, esse mesmo Nazareno que entrou em Jericó, ele está caminhando nessa noite aqui. E talvez ele está passando na vida de alguém, bem na sua frente. Você vai perder a oportunidade? Sabe uma coisa que Marcos não diz, mas eu vou dizer para você. Aquela foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Dali ele segue para Jerusalém, de lá ele não volta. Se o cego dissesse: na próxima vez eu clamo. Quem te disse que vai ter próxima vez? Deus te chamou hoje. Você não está aqui porque você quer, você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Ele foi movendo seu coração, te preparando, desde a hora que você levantou. Ele falou: hoje eu tenho um encontro contigo. De hoje não passe, eu vou passar na tua frente, vou passar no teu caminho. Agora é você lançar a capa, levantar a voz e dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Fica de pé em nome de Jesus. O Nazareno está passando aqui, meu irmão. Pega as suas mãos, abra a sua boca.